Vamos falar de verbalizar. É uma dimensão muito grande no empoderamento. Não conseguimos empoderar ninguém sem a pessoa se expressar bem, saber o que quer dizer, como quer dizer. Por isso, esta parte do verbalizar é muito importante. E é uma dimensão que a maioria das pessoas hoje em dia tem muitas dificuldades. É isso que vamos desconstruir hoje. Por isso, verbalizar é a capacidade de pôr por palavras os nossos pensamentos. Ora, já aqui começa o problema, porque muitas vezes nós não somos organizados naquilo que pensamos. E muita gente nem pensa, não é? Anda por aí em roda livre, não é? Por isso, o que é necessário aqui neste momento é nós sabermos, se queremos dizer algo, temos que saber o que queremos dizer. Depois é sabermos usar bem a nossa língua, deixar-nos de aculturar, de começarmos a utilizar estrangeirismos ou palavras que só servem para determinado nicho, não é? Há jovens hoje em dia que falam de determinada maneira ou escrevem de determinada maneira nos seus grupos que depois, quando chegarem às universidades e saírem para as empresas, vão para o social, para a realidade, e essas pessoas não sabem falar. Porque o público mudou. Ele já não pode falar por código ou falar com aquelas palavras que inventou na sua tribo, não é? É necessário de raiz haver este conhecimento da língua portuguesa. Porque usar a palavra é uma arte, não é? As pessoas hoje em dia, quando se vai para uma profissão nova, se vocês tiverem essa possibilidade de observar alguém que chega o primeiro dia ao seu trabalho, ela ou ele preocupa-se com a imagem, o que veste, o que leva, os relógios, os sapatos, as carteiras, preocupa-se mais com isso do que com a essência por o que foi contratado. Porque a pessoa não foi contratada para ser modelo, não é? Para passar roupas ou relógios. Foi contratado pela a capacidade e competência que tem. E hoje em dia nota-se um bocado isto. As pessoas que têm competência, sabedoria e conhecimentos, falta-lhes esta outra parte da socialização. Porque para termos competência, sabedoria e conhecimentos, nós tivemos que estudar. E o estudo faz muitas vezes sozinho, por isso não temos a socialização envolvida. Por outro lado, temos os sociais que não sabem o que dizem e muitas vezes o que dizem é só asneiras, né? Mas estão muito à vontade para estarem em público, porque só socializar, não é? E hoje em dia vê-se muito isto. Bem, então, nas empresas ou noutra arte que é a política, não é? É a arte das pessoas que vivem da imagem, porque de conteúdo nada têm, não é? É os soundbites, é o que as pessoas querem ouvir, é o que é fácil de entender, o que as massas conseguem repetir, mas de conhecimento, sabedoria e saber o que realmente andam a fazer é zero. Não é? Nas empresas, muitas vezes se vê que chefias sabem muito menos do que quem chefiam. E isso, claro, depois cria aqui estes desequilíbrios. Não é? Por isso, os erros mais comuns hoje em dia nós, quando falarmos, não nos importarmos o que as pessoas pensam de nós. Por isso, as pessoas falam, não é? Porque nós somos o que falamos, não é? Se falamos errado, as pessoas vão ficar com uma imagem errada de nós, não é? Por isso, nós temos que ter sempre em atenção o que as outras pessoas pensam de nós, do nosso perfil. Não é do que é que nós temos vestidos. Não. É do que estamos a dizer e como estamos a dizer. Se acreditamos no que estamos a dizer. Depois, outro erro comum é as pessoas falarem sem pensar, não é? Hoje em dia a velocidade é tal que a língua dispara antes do cérebro pensar, não é? Por isso anda para aí muita gente que só diz asneiras, não é? A primeira meia hora do social, e isso às sextas-feiras ou sábados à noite, vocês veem quando vão conviver, não é? A primeira meia hora é uma maravilha, não é? Toda a gente diz aquilo que se quer ouvir e que soa bem. Passado meia hora, a pessoa já não diz coisa com coisa. Ou se repete ou não tem nenhum discurso. E isto é que é realmente a pessoa. Não é a meia hora. A primeira meia hora, não é? Depois, temos que saber o que é que estamos a falar, não é? Por isso, se não sabem o que estão a falar, calem-se. É a vossa melhor imagem.
Porque o que não falta aí hoje em dia é pessoas que falam do que não sabem. Não é? Muitas vezes temos aqui um defeito, que isto agora já é geracional. A nova geração então tem muito este defeito, não é? Fala sabendo que pode-se corrigir. Isto aprendeu com a classe política, porque esta técnica é muito utilizada. Né? Dizem uma coisa, veem qual é a reação e se a reação for boa, mantém-se. Se for má, corrigem. Isto é a influência dos SMS, né? Nós estamos, ou das mensagens. Nós escrevemos, podemos fazer delete para corrigir, escrevemos, apagamos. Quantas vezes nós, muitas vezes, escrevemos algo e depois apagamos, não enviamos. Mas isto no oral não é possível, mas as pessoas cada vez mais têm este tipo de comunicação. Dizem uma coisa, esperam a reação, se a reação for má, corrigem. E muitas vezes é precisamente o contrário. E vocês, nos políticos, então, estão sempre habituados a fazer isso. À segunda-feira dizem uma coisa, veem as reações e à terça-feira dizem completamente o contrário, com a mesma convicção que disseram o que disseram à segunda. E isto é preocupante, porque eles estão a trabalhar com massas, com muitas pessoas, né? Com grupos. Né? E grupos, hoje em dia, que não pensam, a mistura é explosiva. Né? Por isso, falar também, outro erro, é falar do que ouvimos dizer. Não é? O que não faltam hoje em dia são papagaios. Não é? Nós ouvimos nas redes sociais e nas notícias e depois vamos repetir. Não sabemos o que estamos a dizer, não analisamos e não pensamos. Repetimos. Não é? Porque ouvimos, soou-nos bem, né? O público gostou, estavam mais pessoas, todos se riram, não é? E depois repetem. Não é? Por isso é que, hoje em dia, às segundas-feiras, depois dos sábados e domingos, às segundas-feiras, os discursos das pessoas é tudo igual. Não é? Porque todos ouviram as mesmas coisas nos sábados e domingos, os tais são debates, não é? As gulosas, as anedotas, as coisas engraçadas, as tragédias, e depois repetem aquilo na segunda-feira. Todos falam a mesma coisa. E depois, outro erro comum é falar pelo outro, não é? Nós não falamos por nós, estamos a falar por o outro. Isto é o tipo de comunicação que desresponsabiliza, não é? Porque o outro não falou, muitas vezes nem concorda com o que nós estamos a dizer, mas nós estamos a comunicar a alguém o que achamos que aquela pessoa devia estar a dizer. Isto já nem é influência, não é? Muitas vezes as pessoas não sabem estar caladas, não é? O silêncio hoje em dia incomoda as pessoas. Por isso, como incomoda, tem que estar sempre a falar, a verbalizar. Estas novas ferramentas, não é? As tecnologias, o virtual, embrutece as pessoas, não é? Isto, cada vez mais falamos com palavras inglesas e com erros e palavras de porque com P e Q de quá ou K, e as pessoas aprendem isto. As novas gerações é neste registro que estão. Por isso é que os pais, muitas vezes, hoje em dia, olham para os filhos a escrever e já nem entendem o que eles dizem. Por outro lado, é uma boa oportunidade para os filhos poderem comunicar com os amigos sem os pais saberem o que é que eles estão a falar. Não é? Tudo isto tem uma utilidade. A educação, hoje em dia, é a pedra basilar que está a faltar, não é? Uma pessoa com um curso hoje em dia, com uma licenciatura ou com um mestrado, sabe menos em conteúdo do que uma pessoa com a antiga quarta classe. Esta é a nova realidade, porque cada vez mais a educação tem a haver facilitismo, não é? Por isso, quando a educação é feita pela base curricular, nós temos só pessoas que repetem, que decoram, que se incluem em grupos de opinião, por isso podem não concordar, mas se o grupo que estiver com a opinião diferente, a pessoa adapta-se. E a nota é que classifica a pessoa. Quem tiver o 20 é que é o inteligente. E quantos? 14, 15, 16 são muito mais inteligentes que os 20. A nota nunca foi a melhor premissa para avaliar uma pessoa. Mas na educação curricular é que está a ser utilizada. Não é? Depois temos a educação formal. São aquelas pessoas que não têm, não se revêem nos estudos, não podem estudar, mas são pessoas inteligentes, não é? Com os raciocínios excelentes, com muita curiosidade, que é o que falta na educação curricular, e que põem em causa as coisas. Não é? Há escritores hoje em dia sem cursos e que são de uma maravilha a escrever e a falar. Porque essas pessoas pensam o que estão a falar. Não é? Puseram em causa e estão a falar a versão deles.
Porque pensar, não estou a repetir, não decorar. Não é? Isto é muito importante porque hoje em dia, nas nossas relações, nós queremos estar com pessoas que admiramos, não é? Que sentimos orgulho. Não é? E o que nós estamos a ver é que hoje em dia, como isto, a educação cada vez piora, as pessoas adaptaram-se, por isso estamos a nivelar por baixo, não é? Isto quando se reproduzirem só pode dar mais do mesmo. Não é? Que o género é muito importante, né? Nesta desconstrução. O masculino está sempre no mesmo registro na educação, porque continuam a pensar que o poder é do homem, não é? A sociedade ainda é muito machista. E protege, nas empresas hoje em dia, o sistema protege os homens, mesmo que sejam incompetentes. Por isso é que se está a ver, neste caso, o género feminino empoderar pelo lado da educação. Nas universidades vai-se ver as disciplinas mais difíceis ou os cursos com mais saídas, que geralmente são os mais técnicos, são mulheres. 90% de mulheres. As mulheres estão a conquistar por este lado. O problema é que depois saem para a sociedade e a sociedade é feita por empresas machistas e muitas vezes temos mulheres competentes a serem mandadas por homens incompetentes. Ou saem para cursos tipo a educação para professores ou por exemplo, juízas, né? que são cargos que não estão minados, porque são cargos que sempre foram do género feminino na sua maioria, não é? Ou então ainda há um entrave da sociedade para porem a sua competência e os seus conhecimentos ao serviço de... E o que se assiste hoje em dia é que nós vemos muitas pessoas competentes a entrar no mercado de trabalho, a serem mandados por incompetentes e as pessoas competentes adaptam-se, por isso ficam no seu lugar. Não contestam, não põem em causa, não enfrentam, não é? Porque precisam de um emprego, não é? Porque numa sociedade mais dinâmica, por exemplo, como nos Estados Unidos, na empresa, a competência é mais-valia, não é? Não são os cursos, não é? Por isso, se a pessoa for boa, qualquer dono de uma empresa vê alguém que faz bem uma coisa e esse alguém é que é valorizado para ensinar os outros todos. Não estamos numa situação de terem lá alguém que só por estar lá há 15 ou 20 anos é que isso não é competência. Não. O dinamismo, a inovação, o saber pensar, o pôr em causa, é importante isto. Por isso é que o português é um imigrante que no estrangeiro é bem conceituado, porque é uma pessoa que está mais preparada para ser multifuncional, faz de tudo um pouco, não está na especialização. Mas é necessário a pessoa saber o que faz. Por isso, quem sabe o que faz, seja canalizador, picheleiro, arquiteto ou engenheiro, tem sempre o seu lugar. Agora, é preciso, mas é as pessoas ganharem a segurança de acharem que sabem o que fazem. Porque, já vamos falar, pode haver contextos em que a estupidez e as pessoas que não pensam é tanta que uma pessoa inteligente lá, como nivela por baixo, fica como eles. Por isso, como não quer ficar na berlinda, não quer se destacar, porque depois os broncos, que são os grupos das pessoas que não sabem, devoram estas pessoas completamente. Isto entrando numa empresa, uma pessoa competente, numa empresa onde reina a incompetência, a pessoa competente é totalmente. No funcionalismo público, né? Qualquer pessoa hoje em dia que queira entrar com dinamismo e saber fazer e produzir e eficácia é logo quebrado por todos os que estão lá que não querem que aquele registro seja o normal. Porque não interessa. Né? É assim, tinham que se adaptar todos muitos àquele, assim é só aquele que se adaptou aos muitos. Isto é a realidade, eu não estou a dizer nenhuma novidade, nada que vocês não vejam no dia-a-dia, não é? Hoje em dia é necessário as pessoas saberem que, se sabem, têm que enfrentar quem não sabe. Isso é difícil hoje em dia. O como falo é que nos define cada vez mais, não é? O como, o que falo, como falo e da maneira que falo. Hoje em dia há muita gente a falar muito bem no virtual, que depois quando vai para o olho no olho não diz coisa nenhuma. Não é?
é necessário nós vermos que o nosso corpo, os nossos gestos, a nossa face revela muitas vezes o que nós estamos verdadeiramente a dizer. E muitas vezes não tem nada a ver com o que nós estamos a verbalizar. Por isso, hoje em dia, é muito fácil nós vermos quem está a mentir ou quem está a falar coisas que não sabe. Porque basta ter algum conhecimento de linguagem corporal ou facial e ver-se logo que aquela pessoa não sabe o que está a dizer. Então, isto como exercício aplicar aos especialistas na televisão que falam de coisas que governam o país ou que influenciam o país, olhar para o que eles dizem e como eles dizem na linguagem não verbal é quase piada, não é? Porque realmente é verdade. Nós muitas vezes estamos a dizer uma coisa e com os olhos e com as faces e com as mãos e com o corpo a dizer completamente o contrário. Mas a maioria das pessoas não conhece ou não estuda esta parte. Não é? Hoje em dia temos que ver que nós não podemos falar bem sem ler. E a maior parte das pessoas hoje em dia não lê. Na escola leem aqueles livros que não interessam para nada, que são os livros curriculares, não é? Ou então são os livros do que estão a estudar realmente, que é uma teoria. Tudo o resto, ninguém lê nada. Um livro de amor, um livro de poesia, uma história bem estruturada, as pessoas não leem. Ora, se não leem, não repetem. Então o que é que repetem? O que ouvem, o verbal só. E por isso andamos a repetir todas as mesmas coisas, as asneiras, as fake news. Não é? É necessário nós, na leitura, aprendermos como devemos dizer uma coisa. Porque um discurso tem que ter um início, um meio e um fim. E hoje em dia o que nós mais vemos é que falamos com uma pessoa e nós nem sabemos se estamos no meio, no início ou no fim. Porque não compreendemos completamente o que é que a pessoa está a dizer. A realidade é que hoje em dia é mesmo esta. A pessoa que não sabe o que está a dizer é que empodera. Porque tem a imagem, tem as roupas, tem a parte da imagem bem estruturada, não é? Geralmente andam em matilhas de pessoas que não sabem o que estão a dizer. Mas têm atitude, têm confiança, dizem aquilo que não sabem com confiança. Por outro lado, temos as pessoas que sabem o que estão a dizer, têm competência, mas não têm a parte da socialização. Falta-lhes esta atitude e a confiança. Então, perante o público, o que é que vale mais? Uma pessoa que está a dizer algo que não sabe com atitude ou uma pessoa que sabe o que está a dizer, mas que o está a dizer se calhar com alguma reticência? Ficamos confusos, não é? E por isso é que a sociedade está como está. Não é? É necessário hoje em dia nós vemos que a timidez, porque isto envolve timidez no processo da construção da pessoa, pode ser a nível da personalidade, uma pessoa mais introvertida que os pais não lhe deram tanta possibilidade na tentativa e erro, uma educação mais protegida e claro, a pessoa fica um bocado mais virada para dentro. Pode ser uma timidez social, não é? Avaliativa, porque hoje em dia o problema das pessoas é estas, as pessoas começam a falar e o cérebro delas está a pensar lá o que é que está a avaliar, o que é que vão dizer, e claro, isso leva as pessoas a dizer cada vez menos, ou a dizer o que as pessoas querem ouvir, que é na sociedade em que nós vivemos, não é? Pode ser uma timidez autoimposta, não é? Nivelar-nos pelo contexto, era o que eu estava a dizer. Se nós entramos numa pessoa competente, num sítio onde vemos que as pessoas que estão à nossa volta não sabem o que estão a dizer, mas eles são muitos, não é? Então, para não estarmos na berlinda, não nos evidenciamos, não é? Estamos lá, não é? Mas quem tem a competência é que deveria ser ao contrário, chegar lá e dizer não, o que vocês estão a dizer é errado, é por isto, por isso, aprendam. Mas é muito difícil alguém dizer isto. Depois temos a timidez relacional, que é as pessoas não querem chamar a atenção, não é? Isto hoje em dia vemos muito isto na parte da mulher, porque o homem sabe muito bem como é que há de dominar a mulher no relacional. A mulher tem muito medo do avaliativo, por isso basta um homem, quando ela começa a falar, o homem avaliá-la fisicamente e a mulher já fica com as inseguranças, porque ela estava preparada para estar competente na parte da oralidade, por isso ela sabe o que é que ia dizer, mas está a ser avaliada fisicamente, algo que ela não esperava. Mas deveria esperar, não é? Porque isto são técnicas por exemplo, na negociação, uma área onde eu
tenho alguma intervenção, porque dou formação especializada, por exemplo, de fecho de negócios, e no fecho do negócio é muito importante como é que nós devemos desarmar o outro lado. E a parte avaliativa é uma ferramenta poderosíssima, não é? Hoje em dia, olhar olhos nos olhos é muito difícil nós apanharmos pessoas que olham olhos nos olhos, não é? Por isso, quando a pessoa... isto faz parte desta timidez relacional. Nós temos que estar preparados pela a capacidade e competência que temos, mas também de sermos confrontados por alguém que vê a nossa capacidade e competência como uma ameaça. Né? E, hoje em dia, isto do género feminino para o masculino é o que mais existe, porque as mulheres realmente estão a aprender muito mais, estão a ser muito mais competentes e, claro, o domínio machista começa a ver isto como uma ameaça. Então, claro, as matilhas reúnem-se para anular estas ameaças logo nos inícios. Não é? Temos que ver que nós precisamos de ter ferramentas sociais. O olhar olhos nos olhos é muito importante. Estarmos seguros de nós termos um autoconhecimento do nosso corpo. Quantas vezes, por exemplo, eu dou formação a vendedores já especializados, não é? Por exemplo, aviões e comboios, não é? Que são negociações que levam muito tempo, e estamos a falar, por exemplo, de milhões de euros no negócio, que se pode perder ou ganhar, não é? E, muitas vezes, por exemplo, há uma diferença entre o vendedor ser homem e ser mulher. Porque basta ser mulher e, por exemplo, fisicamente ter os seios grandes, e se a mulher não tiver um empoderamento necessário para saber a sua a confiança na sua parte competência e física, essa mulher tem muitas dificuldades na negociação. Porque o homem, que geralmente quem compra este tipo de negócios são sempre homens, porque ainda estamos numa realidade machista, aprendem a como desarmar as mulheres nas negociações, que é sempre pela parte física, não é? Por isso é que há sempre aquelas bocas e aquelas insinuações e aqueles sorrisos, porque isso é uma maneira de nós desmontarmos a parte da segurança da mulher. Ela pode saber o que está a falar, mas nós, como não sabemos o que é que ela está a falar, desmontamos por outro lado a situação. Não é? Isto aqui é algo que é ínfimo, que ninguém pensa nisso quando vai para uma negociação, não é? Mas é importante nós pensarmos em tudo, porque negociação não é só vender máscaras agora de proteção a €1, não é? Há quem vende e compre terrenos de milhões, e barcos, e aviões, e frotas de automóveis, e milhões em medicamentos. Não é? Nestas negociações é que se vê que estas ferramentas são precisas. Não encontramos nestes meios destas vendas mais poderosas pessoas que não olham olhos nos olhos. Não é? É impossível, porque o olho é a nossa ferramenta. Eu consigo olhar para uma pessoa e ver o que é que a pessoa está a pensar, até consigo antecipar o que é que ela vai dizer. Porque estudei o assunto e estudei o perfil da pessoa. Eu não vou para uma negociação com alguém sem conhecer quem é que vai estar do outro lado, não é? Por isso é que eu digo, é preciso nós termos, na nossa competência, temos estas dimensões todas asseguradas. E vocês dizem assim, mas eu não estou na área das vendas. Pois, mas o dia-a-dia, nas relações, mesmo no namoro, nos casamentos, isto é preciso. É outro tipo de vendas, não é? Vendas de emoções, vendas de cedências, de espaços, de tarefas. Tudo isto é preciso. Por isso, se tiverem a oportunidade de fazer um curso de vendas, façam, porque prepara-vos até para não vender nada. Não é? Porque num curso de vendas é ensinado o que é que a pessoa tem que fazer no contexto onde está. Temos que ter atenção, porque nas ferramentas sociais nós não podemos ter as inseguranças, temos que as trabalhar muito bem, por isso o autoconhecimento é preciso estar bem trabalhado, o físico e o de conteúdo. Temos que ver também os contextos, não é? Se temos contextos agressivos ou contexto de quantidade. Uma coisa é eu ir falar para 100 pessoas, sendo eu a pessoa que sabe e que é especialista do que vai dizer. Outra coisa é eu entrar numa empresa como chefe e vou ter que mandar nas 20 pessoas que estão ali a olhar para mim, não é? Nesta parte, e como chefe, eu vou ter que me
impor, né? Vou ter que demonstrar a minha competência, de preferência fazer pelo exemplo, para as outras pessoas verem e seguirem-me. Na outra parte, eu só estou a falar para 100 pessoas daquilo que domino e que sei, e depois tenho simplesmente aqui que ter meia dúzia de conhecimentos para falar para muitas pessoas, ter sucesso. E neste caso, por exemplo, para nós termos poder numa comunicação, seja para uma pessoa ou 100 pessoas, nós temos que dominar o que estamos a dizer. Por isso temos que pensar o que dizemos. Temos que ter atenção à nossa linguagem corporal. Temos que saber o que dizer e como estar. Temos que organizar o nosso pensamento e o nosso discurso. O tal início, meio, fim. As pessoas têm que compreender o que nós estamos a dizer. O discurso tem que ter ação. Eu não posso estar... porque ninguém está entusiasmado com o que eu estou a dizer. As pessoas têm que sentir que eu estou entusiasmado. Isto eu domino. Esta ferramenta serve para mudar alguma coisa. Temos que dar ação ao discurso. Se eu não estiver animado com o que estou a dizer, como é que os outros vão estar? Não é? E, muito importante, é aceitar críticas. Não é? Muitas vezes as pessoas veem as críticas como ameaças. Não é? As críticas é meio caminho andado para eu, na próxima vez, fazer melhor. Se eu entrar num sítio com 100 pessoas e as 100 pessoas me fizerem críticas, eu tenho a certeza que quando eu for falar ou para mais 100 pessoas noutro grupo, eu vou ter sucesso. Porque aceitei as críticas, melhorei e tenho um novo discurso, já com menos críticas. Porque o que é necessário hoje em dia é nós também darmos validade às críticas, porque temos muita gente que nos critica, mesmo pessoalmente, que não sabe do que é que está a falar. Mas, se nós aceitarmos as críticas. Não é? Por isso, é necessário hoje em dia nós, para aprender a falar bem, temos que ler. Por isso, leiam. E se não sabem do que estão a falar, calem-se. Aí temos um sucesso impressionante. Experimentem.